não por forças naturais, não por forças sobrenaturais. Então, qual é a dúvida que fica na cabeça de vocês? Pessoal, já que todos gostaram aí de ouvir sobre o amor funcional e disfuncional que eu trouxe sobre o caso Daniel Mastral, hoje eu vou analisar esse áudio que ele mandou para o Vic Vanilla, comprovando que ele tirou a própria vida e não tem teoria da conspiração. Daniel Mastral, até onde eu vi ele pronunciar, 3 vezes ele tentou tirar a própria vida. A primeira vez ele já estava com essa esposa dele nova, ele pediu para Deus e aí teve um sonho e não executou o que ele queria executar. Na segunda vez ele tentou, tem um vídeo no canal dele do YouTube onde ele fala que ficou 4 dias em coma, que ele tentou tirar a própria vida tomando uma dosagem de medicamento e agora, essa última vez, ele obteve sucesso onde ele deu um tiro na própria cabeça. Então fica muito claro esse áudio que ele em algum momento ia fazer isso, que como eu disse nos outros vídeos dele, nada é do nada, é uma construção. Daniel Mastral tinha um ambiente de pessoas que tiraram a própria vida. Por consequência, ele é influenciado por esse ambiente, tamanha dor e todos os problemas que ele estava envolvido, e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo com a análise desse áudio. E no final do vídeo eu mostro para vocês como ele honrou a sua família de forma disfuncional. Vocês vão entender. Antes de eu analisar esse áudio, eu preciso mostrar essa parte dessa entrevista aqui do Daniel Mastral. Isso tem uns 10 anos atrás. O problema dele com a mentira, ele provavelmente era um mentiroso compulsivo. E depois, posteriormente, a entrevista no Fuxico Gospel com o advogado dos casos em que ele está envolvido de processos que eu falei nos vídeos anteriores. Tipo, será que ele tirou a própria vida porque se ele perdesse todos esses processos em que ele estava envolvido, ele seria condenado? Ele seria preso? Toda a verdade viria à tona? Então, olha só o que ele fala nessa entrevista para vocês entenderem. Depois eu fui percebendo onde é que estavam as falhas, onde é que estavam as lacunas da minha vida. Como eu servi ao engano há muito tempo, pequenas coisas para mim eram comuns de fazer, virou quase um hábito, né? Mas era o hábito de mentir, era o hábito de, aqui ninguém está vendo, tudo bem, né? Então, por exemplo, eu lembro de uma ocasião, já estava noiva da minha esposa, sofrendo perseguição. Minha esposa é médica, hoje não exerce a medicina, mas ela é médica, formada pela USP. E eu estava trabalhando numa empresa, né, e de repente eu falei, poxa vida, eu tô aqui trabalhando tanto, né, tô cansado, quero ficar uns dias em casa, faz um atestado para mim aí. Aí aquela que a Costela, né, que Deus separou para mim, falou, não posso bater o carimbo, seus colegas sabem meu nome, vão saber que isso aqui é fajuto, vamos fazer o seguinte, vamos falsificar o carimbo, Daniel, falsificamos o carimbo, pastor. E assim, sem peso nenhum na Constituição, mentia de maneira assim trivial. Aí começamos a perceber que orar não funcionava, jejuar não funcionava, ungir minha casa não funcionava, ler a Bíblia não funcionava, você não tinha vida com Deus. Vocês entenderam, né? Como ele já mentia, a própria esposa dele incentivou ele a falsificar um carimbo para não dar um atestado para ele, porque se ela carimbasse com o nome dela, ficaria óbvio que foi ela que deu um atestado para ele ficar em casa. Isso é uma atitude nobre, você contar os seus podres, as suas mentiras, porque isso de fato é o que liberta. É exatamente conhecereis essa verdade que vai te libertar. Quando você entende a podridão que tem dentro de você e você tira ela, isso te liberta. Só que me parece que Daniel Mastral não deixou de mentir depois dessa confissão que ele fez para esse pastor nesse programa na Rede TV, se eu não me engano. Tanto que agora, nos próximos vídeos, eu vou mostrar a quantidade de mentiras que o Daniel estava envolvido. Digo mentiras porque o advogado do caso tem todas as provas, tem tudo nos processos, tem todas as provas, tem os prints de WhatsApp, conversas de WhatsApp que Daniel teve com essa prima dele, que ele dizia ter sido enganado e traído por ela e que era perseguido por uma outra pessoa, que é esse advogado que vai falar para vocês agora. Olha só. E nesse momento, considerando o histórico anterior, nesse momento a minha cliente falou, olha, nós temos que levar a Cíntia para o hospital. Aqui ele está falando de quando a Cíntia, esposa do Daniel Mastral, estava mal por ter tomado medicações em excesso.
Daniel Mastral sabia disso. Eu cortei essa parte aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se você quiser assistir o vídeo completo, eu vou deixar aqui na descrição com o link do canal Fuxico Gospel. Então aqui ele está relatando o momento em que a Cíntia, antes de falecer, estava passando mal dentro da casa do Daniel Mastral, e essa prima do Daniel Mastral estava lá e falou isso para o Daniel Mastral. Quando a minha cliente disse isso para o Mastral expulsou a minha cliente de casa. Ele brigou com ela, e a minha cliente disse que ele gritou com ela e mandou ela embora, falando: você não sabe de nada, você só atrapalha, vai embora, sai daqui. E aí, diante disso, a minha cliente foi embora. A esposa dele estava desfalecendo. Ela foi embora? Mas ela podia fazer o que, Israel? Chamar o socorro com o marido falando com ela que ela estava bem, que não ia acontecer nada, que isso aí era coisa da cabeça dela. Ela é prima, ele era o marido. E, além de tudo, era o dono da casa. Ela não tinha outra alternativa senão ir embora. E ela foi embora. 2 horas ou 4 horas depois que ela foi embora, o Mastral entra em contato com ela via WhatsApp, né? Essas mensagens foram comunicadas para o Ministério Público, né? E aí, nessa mensagem, o que me chamou a atenção foi o fato de que o Mastral, ele fala para a minha cliente o seguinte: olha, eu estou levando a Cíntia para o hospital agora, você me encontra lá? Aí a minha cliente pergunta pro Mastral: você quer que eu ligue para o seu irmão e chame a ambulância? O Mastral responde o seguinte: não, eu já conversei com ele, só chama a ambulância. Isso me chama a atenção porque eu tenho um olhar de advogado criminalista, né? Atuei no tribunal do júri, e se eu fosse um promotor de justiça e estivesse no lugar da acusação, esse é um elemento que chama a atenção. Por que que o marido, vendo a esposa desfalecer, ele liga primeiramente para o irmão policial e não liga para a ambulância? Sendo que a ambulância era do próprio condomínio, tá? Não é a ambulância SAMU, né, do público, não, era do próprio condomínio que tinha a ambulância à disposição. Então era só pegar o interfone, ligar para a portaria e falar: eu preciso de uma ambulância aqui na casa tal. Ele não chama a ambulância primeiro, ele chama o irmão. E isso está registrado na conversa. Então, nessa conversa, tem isso registrado, isso foi levado ao conhecimento do Ministério Público. E, além disso, Israel, foi levado ao conhecimento do Ministério Público também o que a minha cliente ouviu do próprio Mastral no dia que eles estavam retornando do hospital para casa. Lembrando que a Cíntia já havia falecido, né? Então eles estavam ali já providenciando todos aqueles procedimentos iniciais, né? De velório, caixão, que trem todo, e estavam voltando para casa. E no retorno para casa, o Mastral falou para a minha cliente que ele combinou com o motorista, o enfermeiro, sei lá, da ambulância, de que a Cíntia já estava morta dentro de casa, mas que eles iriam levá-la até o hospital e iria constar no relatório que ela morreu a caminho do hospital. Para quem é leigo e não sabe a relevância disso, a relevância de você não registrar a morte dentro de casa e registrar a morte no caminho do local é exatamente a questão da investigação, né? Porque se ela morre dentro de casa, haveria toda uma investigação dentro da casa do Mastral para descobrir qual foi a causa da morte. Não haveria só a necessidade de fazer um laudo de necropsia,
Teria uma investigação completa dentro da casa. Mas como ela morreu a caminho do hospital, só foi feito o laudo de necropsia, e quando os policiais foram até a casa do Mastral, ele já tinha trocado o lençol, já tinha, né, preparado a casa, né? Entende como é que é complicado você ouvir o lado do Mastral? Não, porque eu tenho laudo de necropsia, que a minha esposa teve um infarto agudo do miocárdio. Mas olha o que está no processo, que vai vir à tona aí. Como é que o cara aguenta uma dor dessa? Sustentou essa mentira durante muito tempo, foi em vários podcasts e contou a mesma história. Eles vão falar aqui dos gatos, que ele fala do gato. Eles tiveram uma briga antes da Cíntia fazer o que fez. Ele não falou absolutamente nada disso. Ele mandou essa moça, que é prima dele, ir embora de casa, e aí ele não fala dela. Então entende como tem um peso gigantesco que ele carrega, um fardo pesado que ele carrega da quantidade de mentira que ele precisou sustentar? E isso vai fazer sentido lá no áudio. Se ela tivesse morrido dentro de casa, tudo ficaria isolado, ele não teria como entrar em casa novamente, teria todo um procedimento, né, que seria diferente. Pastor, eu acabei de abrir aqui o inquérito só para me confirmar a informação. E, de fato, é o seguinte, ele dá esse depoimento, ele presta esse depoimento, salvo engano, 3 vezes no inquérito, ele fala as mesmas coisas, só que ele não fala da prima. Em momento nenhum ele cita que na casa tinha uma empregada. O que ele diz, o senhor falou o seguinte, né, que o senhor acabou de falar aqui, que o que levou ele aí para o quarto para ver se ela estava bem foi a sua cliente foi lá, chamou ele e, olha, preste atenção porque ela pode não estar bem. No caso aqui, o que ele disse que chamou a atenção dele para ela foi os gatos. Ele disse que os gatos foram para o quarto e ele estranhou a presença dos gatos no quarto. Por que ele omite a presença da sua cliente em 3 depoimentos iguais, em que ele fala as mesmas coisas? Por que nenhum deles ele cita a sua cliente? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, mas ele seria facilmente desmascarado com elementos factíveis. Primeiro, a entrada e saída da minha cliente neste condomínio estava registrada. Tá? Então, a minha cliente, ela entrou no condomínio, e, obviamente, para entrar nesses condomínios, talvez seja algo muito distante da realidade da maioria de nós, mas é um condomínio que tem uma segurança muito reforçada. É ronda, é câmera para tudo quanto é lado. Inclusive, onde ele atentou contra a vida dele, também era um condomínio de uma segurança muito reforçada. Essas teorias de que tinha alguém escondido, esperando ele para matar, ali seria o pior lugar para se cometer um homicídio. Porque registra a entrada, registra a saída, tem câmera, daria para pegar, entendeu? Então, essa tese aí de que ele não morreu, mas foi um homicídio, essa tese ela não se sustenta diante da realidade. É um condomínio de altíssimo padrão e que tem uma segurança muito reforçada. Óbvio, né? Então, se ele omitiu a presença da... O senhor viu isso no inquérito, né? O senhor viu que ele não cita de fato. Claro. E talvez, não sei, mas uma hipótese dele ter omitido a presença da prima ali dentro da casa é porque se ele falasse que ela estava ali, ela teria sido chamada para ser ouvida como testemunha. Uma hipótese é essa, né? Porque agora, eu acho interessante que ele presta o depoimento, salvo engano, 3 vezes, possivelmente em 3 momentos diferentes, e nos 3 depoimentos ele diz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, ele narra a história basicamente igual, os gatos, a saturação, ele até fala que pegou um estetoscópio para auscultar o pulmão dela e etc. Isso. E de fato ele fez isso. Isso aí não é mentira. De fato ele fez isso. Mas conforme ele contou, até mesmo para o Caio Fábio, ele fez isso até o momento que o coração parou. Isso. Aí o Caio Fábio, ele comenta no vídeo que, olha, se fosse em qualquer país sério, ele estaria sendo investigado. Caio Fábio traz essa fala. E foi depois, exatamente, deste vídeo que o Caio Fábio publicou,
que eu conversei novamente com a minha cliente, ela não queria mais exposição em relação a isso. E aí eu falei com ela, olha, seria bom a gente levar ao conhecimento do Ministério Público isso que aconteceu. E vamos, inclusive, colocar o Caio Fábio como testemunha, porque aí já não é só você falando, é o Caio Fábio falando do que ouviu do próprio Mastral. E o que é irônico é que o Mastral depois processa o Caio Fábio juntamente com a Luciana, que já falou com você aqui, né? A Luciana Barros, que também é minha cliente. Então, eu atuei também na defesa da Luciana nesse processo do Mastral contra ela e contra o Caio Fábio. O Caio Fábio não falou nenhuma mentira. O Caio Fábio corrobora com o relato da minha cliente e o que a minha cliente fala corrobora com o que o Caio Fábio falou. E tudo que a minha cliente fala também tem como comprovar, conforme eu falei, conversas de WhatsApp, entrada e saída dela no condomínio, a chamada do Uber, porque ela foi embora para casa depois que o Mastral expulsou ela de casa, tem um registro disso do Uber. A chamada pegou em tal lugar, foi para tal lugar, tem tudo isso registrado. Por que ele não falou que ela estava na casa? Porque se tivesse falado, uma hipótese é essa. Ela teria sido chamada para depor. E talvez ela não teria a capacidade que ele teve de contar uma história e sustentar algo que realmente não aconteceu. Então, após a morte da Cíntia, em maio de 21, até março de 22, a minha cliente guardou isso, né? Porque a Cíntia morreu em maio de 21. Então, ela guardou isso. Aí, mais uma vez, eu falo, hoje é muito fácil sentarmos na cadeira de juízes e falar, ela é cúmplice, ela não falou nada, ela tinha que ter tomado atitude. Talvez você, no lugar dela, teria tomado essa atitude. Mas ela, no lugar dela, com toda a experiência de vida dela, ela não tomou. Ela teve medo, ela teve vários receios, inclusive, conforme eu falei, confrontar o Mastral era algo nocivo, ele ameaçava se matar, e a gente tem que lembrar o seguinte, após a morte da Cíntia, o Mastral já tinha perdido o filho, né? Então, se coloca no lugar dela, né? Pensa com a cabeça dela. Se ela vai e denuncia o Mastral logo após a morte da Cíntia, um cara que estava em luto, que já tinha perdido todo mundo, ela teve dó dele, era prima dele. Nós que não temos nenhuma relação de parentesco com ele, nós talvez teríamos denunciado no dia. Acho que ficou bem claro para vocês a quantidade de mentiras que Daniel Mastral estava envolvido. Mostrei no início do vídeo para vocês a entrevista que ele deu de era quase um hábito a mentira. Era um hábito e se tornou um vício. Ele acabou indo para essa compulsão, criou vários cenários na cabeça dele e chegou a esse lugar. Então, observem o peso que tem de tantas mentiras em que ele estava envolvido aí, desde a morte da sua esposa, com perseguições, entre outras coisas aí que ele falava. Agora eu vou dar uma piorada nesse caso para vocês, como eu sempre falo, dá para piorar. O que acontece? A Cíntia, primeira esposa lá de Daniel Marçal, mãe do Micael, que também tirou a própria vida, ela era médica, correto? Ela faleceu em 2021, ok? Ela, por ser médica, tem o CRM, Conselho Regional de Medicina. É um registro que todo médico tem que precisa estar ativo para o médico atuar como médico. Se tiver inativo, tem vários motivos. Às vezes uma suspensão, às vezes alguma punição que o médico leva, ele fica inativo. Se você não pagar a anuidade do CRM, ele fica inativo também. Então tem alguns motivos que fazem com que o CRM fique inativo. Se em 2021 ela faleceu,
2022, 2023 e agora 2024, o CRM dela deveria estar inativo, correto? Escutem. Em relação à pessoa, né, que supostamente vendia medicamentos para o Mastral sem receita, que isso também faz parte do mesmo inquérito, em relação a ela, a investigação prossegue. E pode ser que ela ainda venha a responder pela morte da Cíntia. Não como autora, mas como partícipe, né? Porque ela forneceu, teoricamente, eu tenho que falar aqui como em tese, né? Porque ela ainda goza da presunção de inocência. Agora, se ela realmente forneceu esses medicamentos sem receita e a Cíntia veio a falecer em razão desses medicamentos, obviamente ela vai responder por isso, né? Entendi. Então, em relação a ela, a investigação prossegue. Porque no laudo de necropsia, Israel, foram encontradas substâncias de medicamentos que são ministrados somente dentro de hospitais. Uhum. Ela não podia estar recebendo esse medicamento dentro de casa. E a pergunta que se faz é, como é que esse medicamento estava lá? Porque o medicamento foi encontrado no sangue dela. Como é que foi encontrado? Como é que foi ministrado? Não foi dentro do hospital, porque no hospital só tentaram reanimar ela. Depois que ela faleceu pela segunda vez e não voltou, eles não iam ministrar morfina, eles não iam ministrar midazolam, não iam ministrar alguns medicamentos que eu não tenho propriedade para falar, né, sobre isso, porque eu não sou da área da saúde, mas pelo que eu pesquisei na época, haviam medicamentos que foram encontrados ali, que estão dentro desse inquérito, que discrimina ali, né, no laudo de necropsia dela, discriminam qual foram as substâncias encontradas, e tinham medicamentos ali, algumas substâncias, que só são ministradas dentro de hospital. Essa medicação, se não foi ministrada dentro do hospital, então foi obtida de maneira irregular, de maneira ilícita. E aí, por causa disso também, que o Mastral estava sendo investigado por tráfico de drogas, né? Nada a ver com maconha, cocaína, mas a compra de medicamentos sem receita também é capitulado dentro da lei antidrogas. Exatamente. E aí a gente vai entrar exatamente nesse ponto aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês piora. essa página aqui. Mais e aí ainda. eu queria que o doutor comentasse que eu falei do CRM. O que a gente está vendo aqui na tela, para as pessoas entenderem. Isso aqui é o CRM dela, né, doutor? Da Cíntia. Isso. Esse aí é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Vai ficar pior ainda. No Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CRM da senhora Cíntia Gonçalves Rosa Lotti, conhecida como Isabela Mastral, ele está ativo, né? Tá aí a situação, ativo. E essa consulta eu fiz ontem. Então, até ontem, o CRM dela está ativo. Mas, pasmem, espera um pouquinho, não é somente o CRM dela que está ativo. Olha, o CPF também está ativo. Isso CPF... que é ainda mais estranho. Como que Como pode se... uma pessoa que morreu há 3 anos continuar com o CPF ativo? E aí vou dar para as pessoas entenderem o contraponto, inclusive até justificando, né, de certa forma, o trocadilho do doutor agora há pouco em relação ao teu CPF cancelado, é o Marcelo, o Daniel Machado, teu CPF cancelado, porque literalmente está cancelado, está aqui, ó, titular falecido, esse aqui é o CPF do Daniel Mastral, só justificando o que ele falou agora há pouco, não foi zombando da morte dele, pelo contrário. É um fato, né? O CPF já está aqui, ó, consta como falecido. Vocês entenderam? O CRM está ativo como se ela ainda atuasse como médica, como se ela ainda estivesse viva. Ela morreu em 2021. E o CPF dela também está ativo. Para quê que o CPF dela e o CRM dela está ativo?
fica no ar. Não é estranho para você? Mas várias provas do que o Daniel estava envolvido, e eu acredito muito que por essas e por outras ele fez o que ele fez com a própria vida, porque isso tudo viria à tona em algum momento nesses processos, como eu falei no vídeo anterior. Minha teoria estava certa. E agora vamos para o áudio, vamos analisar o áudio dele, que ele mandou, que eu digo que comprova que ele tirou a própria vida e não foi teoria da conspiração. Vic Vanilla diz que sim. Espero que o Vic Vanilla consiga provar por A mais B que eu refaço, eu apago esse vídeo se o Vic Vanilla comprovar por A mais B que foi um atentado contra o Daniel Mastral e não ele atentando contra a própria vida. Eu apago esse vídeo se o Vic Vanilla provar que não foi o Daniel Mastral e que foi outra pessoa que fez isso. Então, esse áudio está editado, ok, gente? Ele era muito grande, então eu editei deixando só as partes que ele fala de partida, de viagem, de levar pessoas com ele, de que ele estava cansado, para que a gente foque somente no que ele dizia, porque ele está muito redundante por conta de efeito medicamentoso ou álcool, ou os dois juntos, que é o que estão falando por aí. Eu deixei só a parte do áudio. Vamos lá. Meu amigo, hoje tive um dia muito corrido, estou super exausto, mas eu refleti um pouco a respeito, eu tenho algumas coisas a fazer ainda aqui antes de partir. Tem algumas coisas para fazer aqui antes de partir. Isso fica meio vago, mas vamos continuar. E se você concordar, a gente pode fazer um podcast no seu canal, onde eu posso falar tudo aquilo que eu nunca pude, responder respostas que sempre me fizeram e eu nunca pude responder. Responder perguntas que fizeram para ele e ele nunca pôde responder. Será que é algo envolvido com esses processos que já perguntaram para ele e ele nunca respondeu? E aí, por essas e por outras, ele faz um podcast, entrega tudo e depois é a partida dele? E depois disso, eu tenho que finalizar minha missão. Eu não sei como te explicar, isso eu falaria pessoalmente, não diante de câmera. Mas eu te agradeço muito, viu? Por, sei lá, ter se... Me perdoe. Tô umas 3 noites sem dormir, então minha mente está confusa e cansada. Eu não sei se ele falou mais de 3 meses sem dormir ou mais de 3 dias sem dormir. Eu vou me pautar pelos 3 dias. Já falei o caso do filho dele. Sono é inegociável para quem tem problemas psiquiátricos, problemas emocionais. Para qualquer pessoa, até para você que não tem nenhum tipo de problema emocional, se você ficar sem dormir 3 dias, você vai passar a ter problemas emocionais por conta de toda a desregulação que você vai fazer no teu corpo. Segundo o Vic Vanilla, ele tinha tomado umas, ou seja, sem dormir tomou umas e tomou remédio. Esse áudio, pelo que me parece, não foi ele mandou hoje e amanhã ele tirou a própria vida. Não, esse áudio parece que foi no dia 14 de julho, se eu não me engano, e aí tudo aconteceu para no dia 4 de agosto, ou dia 5 de agosto, foi onde ele tirou a própria vida. Então não foi sequência. Por isso o Vic Vanilla falou que não, que ele se redimiu, que ele falou que não ia fazer nada disso. Lembra do que eu falei? Construção. Ele já tentou fazer isso 3 vezes que eu ouvi ele falar. Fora o que os outros dizem que já foram várias vezes, muito mais que 3. Ou seja, ele já vinha tentando. Uma hora ele ia obter sucesso. Se você não sabe, o sucesso também tem o funcional e o disfuncional. Daniel teve sucesso disfuncional no que ele se propôs a fazer. Ele vem construindo isso há muito tempo e ele, infelizmente, conseguiu o que ele queria. Gostaria de dizer minhas últimas palavras. Últimas palavras. Isso significa o quê? Últimas palavras aqui não, últimas palavras aqui no áudio. Mas eu vou continuar vivo. Para o cara que está tentando tirar a própria vida, não é de hoje. E antes de partir, infelizmente,
eu vou ter que sinalizar algumas coisas que são muito importantes que nunca foram faladas e que eu não posso falar agora, que se eu falar nesse momento, me executam. Mas depois que eu deixar registradas as palavras, porque se eu registrar nos meus canais, tem muita gente que tem acesso aos meus canais, minhas senhas, etc. Podem deletar, mas no seu canal não. No seu canal ficará para a eternidade. O que eu interpretei nesse se eu falar agora me executam é no sentido de se eu falar agora me cancelam, vão apagar do meu canal. Então por isso eu acredito que ele direcionou para o canal do Vanilla, porque lá não tinha como ninguém apagar, não tinha como ninguém mexer nesse material porque estaria em posse do Vanilla e não dele. Porque vocês viram como ele falou aqui, porque eu sei que você vai guardar, você não vai apagar, ó. Eu quero falar algumas coisas e depois eu tenho que fazer algumas coisas antes da minha partida. Eu estou muito cansado. Me perdoe, meu irmão, se minhas palavras confundem você. Mas eu estou muito cansado. Eu não suporto mais. Não suporto mais. Essa vida, porque, sabe? Tanta hipocrisia, tanta falsidade. Eu queria falar o que precisa ser dito. Falar a verdade. Tanta hipocrisia e tanta falsidade. Lembra do que eu falei no vídeo anterior? Todo julgamento de valor é uma confissão. Todo julgamento técnico é uma observação. Qual é o julgamento de valor dele aqui? Tanta hipocrisia, tanta falsidade. Ele está fazendo um julgamento de valor sobre as pessoas? Sobre ele. Quem ouve e não entende o que eu estou falando aqui para vocês, estou ensinando isso aqui para vocês, ele não está falando. Teoricamente ele está falando das pessoas, mas interiormente ele está falando dele. Pegamos todas as provas, pegamos tudo que está se passando contra ele, mas até então ninguém sabia, e aqui está o julgamento de valor, que é uma confissão. Qual o maior problema dele? Hipocrisia e falsidade. E aí o que ele fala dos outros é muita hipocrisia, muita falsidade. Julgamento de valor, uma boa confissão. A verdade empírica, comprovada também com documentos, com fatos. Eu vou levar tudo e depois eu vou ter que fazer algumas coisas. Documentos, com fatos, com tudo. Se ele tinha todos os documentos, se ele não estava mentindo, se não tinha problema nenhum contra ele, medo do quê? Para que tirar a própria vida? Se você vai comprovar, se você vai fazer, tipo, você vai entregar tudo, você tá certo, você tá falando a verdade e você vai tirar a sua própria vida? Não. Vai lá e bate de frente, tá aqui, ó, tudo que ela falou é mentira, tudo que o advogado tá falando é mentira. Tranquilamente. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você vai lá e comprova. Não é o que me pareceu. Mas eu não suporto mais essa fita aqui. Muito pesado aqui. Acho que já cumpri minha missão. Porque eu sei que não vai ser apagado. Porque aí não vai estar sob controle de terceiros. Mas somente você. Enfim, é isso, meu amigo. Antes de eu partir, eu acho que eu vou esse ano. Posso estar muito enganado, tudo, mas eu vou esse ano. Eu gostaria que marcar com você, deixar uma data meio pré-fixada, se você aceitar. E aí, enfim, eu posso dar um abraço antes de partir. Abraço antes de partir. Você tem idade para ser meu filho. Como eu sinto saudades do meu filho. Agora eu tô sozinho em casa e por isso talvez estou escrevendo, não escrevendo, relatando essa mensagem. Eu não sei quanto tempo eu aguento.
eu queria deixar esse legado através dos seus conteúdos. Que se eu deixar através de conteúdos dos meus pares, vão deformar, vão apagar. Eu sei que você não vai fazer isso. Esses pares que ele fala, eu acredito que fosse a atual esposa dele, porque se eu não me engano, ela tinha as senhas das redes sociais dele. Por que ele não confiava na própria esposa, com quem ele inclusive tem um filho que ficou para ir? Não é estranho? Mas eu já estou cansado, eu tô 57 anos, tô cansado. Eu sei que vou partir breve, se não por forças naturais ou sobrenaturais, mas de qualquer forma, esse ano eu vou. Não por forças naturais, não por forças sobrenaturais. Então, qual é a dúvida que fica na cabeça de vocês que ele não tirou a própria vida? Ele diz: eu vou esse ano, não por forças naturais e não por forças sobrenaturais. É por ele mesmo. Ele só não deixa isso especificado, fica subentendido. Ou seja, eu tô cansado, eu vou esse ano. Esse é meu último ano. E agora piora. E depois eu vou ter que fazer algumas coisas que é preciso fazer. A gente pode conversar antes do podcast e tudo, nem tudo pode ser gravado. Mas tem coisas que eu preciso fazer, sabe? Que eu não sei se é certo ou errado. Eu não tenho ainda certeza. Ainda tenho esse dilema, tenho esses conflitos. Natural do ser humano, né? Certo e errado. Não é natural do ser humano certo e errado. Não é da natureza humana o certo e errado. Assim como não é na natureza, isso não é natural, certo e errado. Certo e errado é normal, porque a igreja, a religião, os pregadores, os padres, seja lá quem for dessas instituições ou não instituições, pessoas que pregam hoje, assim como Daniel Mastral era um desses pregadores, que existe certo e errado, mas isso não é natural do ser humano. Existe o que funciona e o que não funciona. Funcional e disfuncional. O que o senhor Daniel Mastral fez é disfuncional, ou seja, não funciona. Sucumbe até morrer. A mentira, por exemplo, sustentar mentiras é disfuncional, porque você vai sucumbir até morrer, porque é muito pesado sustentar mentira. Então não é natural do ser humano certo e errado. As religiões pregam o que é certo e o que é errado, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que é pecado, o que não é pecado, essa vida de santidade, enfim, eu não vou repetir aqui, eu já falei nos meus vídeos anteriores, assiste lá que você vai entender. Mas pessoas que me fizeram muito mal e ainda continuam a fazer, eu não sei se eu levo para a mesma viagem que eu vou. Eu não sei se eu levo para a mesma viagem. Sabe de quem que ele estava falando? Um desses áudios lá, o Mastral, ele chega a dizer que ele está num dilema, não sabe se é certo ou errado, mas ele estava pensando se ele levava pessoas que fizeram muito mal para ele nessa viagem que ele ia fazer. Bom, eu entendi que ele estava planejando me matar. Eu entendi isso, que ele tinha planos de me matar, porque na narrativa dele, eu era essa pessoa que fazia muito mal para ele, que continuava fazendo. Então, como ele estava planejando se despedir da vida, né, e ele fala que esse ano ele não ia ter Natal, que não ia passar desse ano, nesse áudio ele fala isso, nesse mesmo áudio ele fala que, olha, eu não sei se é certo ou errado, é coisa de humano, eu estou nesse dilema, mas eu estou pensando em levar pessoas que me fizeram muito mal e ainda fazem nessa viagem que eu vou fazer. Ué, que viagem que ele ia fazer? Né? A deixar minha última mensagem nesse mundo através de conteúdo que seja protegido por você. Última mensagem nesse mundo. Qual é a dúvida que você tem sobre o que ele fez?
que eu sei que não vai ser apagado, não vai ser deletado, não vai ser censurado. Eu vou pensar nas palavras, é claro, mas o que tem que ser dito, precisa ser dito. Tá? É isso, meu irmão. Obrigado, viu? Eu tô sozinho agora, por isso eu tô dando essa liberdade de falar. Por isso eu tô tendo essa liberdade de falar. Ele não tinha liberdade de falar próximo à sua atual esposa? E é isso. Não tem pressa a responder. Tá? Mas este ano, eu acho que é o último ano da minha existência aqui, temporal, terrestre. Existência temporal. Depois continua, né? Eu não sei como você acredita, mas eu creio em eternidade, em continuidade. Mas aqui, eu acho que é meu último ano. Eu já tenho falado isso para algumas pessoas, alguns pares, que foi o meu último Natal, ano passado. Esse ano eu não vou ter Natal. Ele tem um problema com o Natal porque o filho dele tirou a própria vida próximo ao Natal. Então ele provavelmente já estava planejando todo um Natal com a sua família e aconteceu o que aconteceu em dezembro. Eu não lembro exatamente a data, então é bem pesado para ele essa data. E aí ele falou isso para os seus pares. Olha aqui o que ele falou. Que o seu filho falou pra você: pai, me acorda amanhã pra gente tomar café. Eu tenho certeza que um dia vocês vão tomar esse café. Lógico. Se você puder, eu também quero estar lá pra tomar um cafezinho com junto. você. E falta pouco. Vai tomar, falta pouco. Tchau, Daniel. Tchau. Falta pouco, a gente não sabe, Daniel. Não sabemos, pode faltar muito ainda, que isso. Esse podcast é de 6 meses atrás. Então ele soltou isso e eu falei, ué, não entendi. Tá aí, ó, a mensagem. E agora eu vou mostrar para vocês como Daniel honrou a sua família instituída, ou seja, Cíntia, sua esposa, e Micael, seu filho, todos fazendo a mesma coisa. Não tem tem situações, hoje, você acaba aprendendo mais. Porque, claro. Né, sobre o assunto. Você acaba vivendo. Você pode falar sobre isso ou você nem quer? Não, falo. Acho que é legal falar até porque é um alerta para os pais, que o meu filho escreveu um diário, ele teve que ficar internado numa clínica psiquiátrica. Né, eu tive que fazer isso, eu conversei com ele, ele tinha um diálogo muito franco. Né, então ele tentou essa intoxicação, ele ia morrer. Né, minha esposa salvou ele, a gente levou para o hospital, ficou em coma 3 dias. Porque você falou que deu o que nele? Intoxicação. Intoxicação exógena. Exógena. Ele tomou muito remédio. Mas exógeno, assim, tem os remédios que são letais, mas quando você toma... Né, então, assim, por mais que eu meu filho, tentasse, como é que é? Meu filho, ele era criança, 10 anos, ele viu. Ele viu. A mãe tentando suicídio, eu chamando ambulância, tudo, indo para o hospital. Micael tentou tirar a própria vida a primeira vez tomando muito remédio para poder ter uma overdose. A esposa do Daniel Mastral já tentou tirar a própria vida quando o filho ainda era vivo e o filho viu. E aí a pergunta que ficou na minha cabeça é: como foi que a Cíntia tentou tirar a própria vida que o filho viu? Será que foi também tomando remédio? Eu acredito que sim, porque quando ela de fato conseguiu, foi por medicamento, e aí tem um monte de prova falando sobre isso, que ela se automedicou justamente para tirar a própria vida. Então é muito provável que o filho dela viu ela fazer isso, tomando remédio para tirar a própria vida. O que o filho dela fez? A mesma coisa, só que ele não tinha a expertise da mãe com as misturas de remédio para vir a óbito. Então ele passou muito mal, ficou 3 dias em coma. Daniel Mastral, uma das vezes que tentou tirar a própria vida, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele tomou o remédio para tentar tirar a própria vida e ficou 4 dias em coma. Entendem o que é honrar a sua família de forma disfuncional? Tudo o que a igreja e inclusive esses pregadores pregam está completamente distorcido. E aí quem não entende sobre esse honrar funcional e disfuncional, eu já fiz vídeo aqui no meu canal sobre isso, fica querendo honrar uma família completamente desestruturada. Pai e mãe que bateu, que abusou, que jogou para fora de casa, que fez muito mal para você, e aí você com medo de religião, de Deus,
porque está escrito na palavra que você tem que honrar. Aí você acaba morrendo do mesmo jeito que a tua família, ou adoecendo da mesma forma que a tua família por conta da repetição de comportamento. É genético. Genética é repetição de comportamento. Se você não repetir o comportamento, você não tem as mesmas doenças que os seus parentes tiveram. Doença é comportamento. Se você não sabe, eu vou deixar no card aqui para você ver o vídeo que eu falo sobre as doenças e os comportamentos por trás da doença. E a gente é apresentado para esse Deus que castiga, que é cruel, que é mau, que é punitivo, que é vingativo. Deus não é, Deus é amor. Deus, ele vai te resgatar lá no fundo do poço, sabe? Ele disciplina, ele não castiga, é diferente. Disciplina quem ama. Você vai ter que passar por algumas situações para poder entender o que você está vivendo e aprender tudo da graça. Hoje a gente tem muito a agradecer. Quando Paulo coloca tudo da graça, a gente pega só um texto. Tudo é graça, né? Mas ele coloca antes no contexto, poxa, passei dificuldade, passei fome, mas aprendi a ter abundância como dificuldade. Em tudo dei graça. Então, em todos os momentos da sua vida, não no momento que está bem, no momento que está mal, você vai buscar Deus. Em tudo dai graças. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Deus é amor. Deus é tudo. Ou seja, quando diz em tudo dai graça, é literalmente tudo. Sabe por que nesse podcast com Vilela o Daniel Mastral estava dando graças a Deus em tudo dai graça? Por conta de estar vivo depois de ter tentado tirar a própria vida com medicamento. E aí ele fala, em tudo dai graça. Então quando eu falo para vocês que Deus é tudo, você precisa dar graça em tudo, é literalmente tudo. Sabe quando você fala assim? Fulano, descobri que fulano me traiu, que a fulana me traiu. Porra, que bom, livramento. Dai graça à traição. Por quê? Traição também faz parte desse tudo. Deus é tudo. Mais uma vez eu repito, traição está na natureza. Mentira está na natureza. Manipulação está na natureza. Rejeição, abandono, tudo está na natureza. Ou seja, Deus é tudo, em tudo. Dai graça, do pior ao melhor, porque tudo é Deus. Esse assunto eu ensino muito melhor dentro do meu canal de membros. Se você quiser aprender, entra aí que a gente conversa lá sobre esse tema. Espero que vocês tenham entendido sobre o honrar pai e mãe de forma disfuncional e o sucesso que, infelizmente, o Daniel Mastral obteve de forma disfuncional. Até o próximo vídeo.